Olá, né? Sejam bem-vindos. Vamos dar início à roda de conversa sobre Acará Discos. Né? Aqui com vocês está 6 dos maiores produtores de peixes Acará Disco do Brasil. Né? Foram convidados e aceitaram esse desafio e falar da sua experiência, né? Dos seus conhecimentos para a gente aqui do curso o curso Produção Comercial de Peixes Ornamentais, promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o programa Novos Caminhos. Tá? Eu sou o Fabrício, nós temos aqui nosso colega Márcio Ruff, do Colorado Discos, Cristiano Fortes, FC Discos, Jaime Monteiro, da Discos e Aquariofilia, Rodrigo Nunes, Discos em Focos, Tiago Almeida, Discos em Foco, e o Eduardo Piccoli, Aquários Naturais. Então, eu vou deixar que cada um se apresente agora, né, iniciando pelo Márcio Ruff. Tá? Olá, Márcio, tudo bom? Tudo bom, Fabrício? Primeiramente, agradecer a você essa oportunidade da gente poder mostrar um pouco de conhecimento. Como o professor Eduardo aí estava falando, a gente é professor e a gente é aluno ao mesmo tempo, isso é importantíssimo ter na cabeça da gente, né? E a ideia da Colorado Discos começou há 4 anos, em dezembro agora desse ano, completam 4 anos, né? Mas como criador de betas, principalmente, e também bandeiras, eu tenho 40 anos de aquarismo. Eu comecei aos 13 anos e hoje eu tenho 53, já partindo para 54, né? Eu posso dizer que nós somos pequenos, ao contrário do que você falou em termos de volume. A gente é pequeno, eu estimo, pela minha contabilidade, que eu já produzi e comercializei mais de 2.000 discos, né? De dezembro de 2000, até em dezembro de 2019, né? Incluindo discos selvagens na criação. Hoje eu tenho discos selvagens, eu não tinha até dezembro de 2019, e tenho 3 casais de selvagem, e atualmente estou repaginando meu plantel de híbridos, né, os chamados híbridos, os discos de linhagem, com variantes importadas, como Blue Diamond, Red Mellows, Checkerboard, e recentemente adquiri Yellows Lutinos, né, tentando ter novas variedades, buscando o cálico, que é o meu sonho, para compor o plantel de 2021 e começar com esse plantel repaginado, né, passando de fase, vamos dizer assim. Basicamente é isso aí que a Colorado Discos tem como história. Então, agora eu vou passar para a apresentação, Cristiano Fontes. Cristiano, tudo bom? Tudo bom, Fabrício. Boa noite, eu sou Cristiano. Sou criador de discos já há 25 anos, né? Completando agora dia 26 anos. Tive meus primeiros peixes em 95, meus primeiros selvagens. Em 2012 eu tive o prazer de começar uma criação comercial, 2012, 2013. Hoje eu tenho uma criação só mesmo em casa, mais de hobby, e uso hoje os peixes mais para fazer amizades e para bater um papo com o pessoal. E espero poder contribuir com vocês e passar um pouco do meu conhecimento aí que eu adquiri nesses 25 anos de disco. Ok, Cristiano, muito obrigado. E agora para o nosso amigo Jaime Monteiro. Olá, pessoal. Meu nome é Jaime Monteiro. Eu sou engenheiro de aquicultura e pesca. Crio peixe ornamental há 16 anos. Trabalho com produção comercial de peixes ornamentais. E nos últimos 9 anos eu tenho trabalhado exclusivamente com Acará Disco. Hoje em dia sou responsável pela empresa Discos e Aquariofilia. E a gente foca na larvicultura intensiva, onde os filhotes são criados sem os pais. É isso. Opa, boa noite. Agradecer ao Fabrício aí pelo convite. Bom, minha história com os discos é um pouco mais recente, mas eu crio peixe desde os meus 5 anos de idade. Sempre fui apaixonado por essa parte de animais aquáticos. E aí meu pai me deu meu primeiro aquário, ainda novo. E de lá para cá, já tive aquários comunitários, aquários de king, tudo que podia
de novidade que vinha tendo no mercado. Fui crescendo sempre tendo aquário em casa. Aí depois entrei no meio dos betas de linhagem, passei aí há uns 5, 6 anos trabalhando linhagem de beta, criando, reproduzindo, participando de exposições, até que no ano, há uns 2 anos atrás, infelizmente, eu trabalhava com TI, analista de sistemas e de banco de dados. Fui demitido, e infelizmente aconteceu, depois de 7 anos na empresa, e eu resolvi, botei na minha cabeça que eu ia trabalhar para mim, não ia mais trabalhar para ninguém, e iria tentar trabalhar com algo que eu gosto. Então, eu estou com tempo disponível, eu tenho espaço, e aí comecei a focar no acaradisco novamente, já tinha tido alguns como hobby há muitos anos atrás, e aí resolvi levar a sério como uma criação profissional mesmo, ainda estou iniciando, montando o plantel, e tive contato aí com o Rodrigo no Discos em Foco e aprendi bastante coisa, acrescentou bastante informação à minha bagagem aí, e estamos aqui agora para compartilhar um pouco dessa experiência aí com todos vocês. Ok, Tiago, muito obrigado. Passar agora a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, com a palavra. Bom, meu nome é Rodrigo Nunes, eu lido com discos especialmente selvagens desde 2007, né? Já tive peixe híbrido, reprodução normal de peixe híbrido em casa e tal, e eu trabalhei sempre muito tempo até há pouco tempo, até 2 anos atrás, aí, em offshore. Então, eu ficava 14 dias fora de casa e com pessoas que não tinham a mínima habilidade de ter, né, esses peixes em casa. Eu tinha que elaborar tratos, né, assim como organizar layout de aquário para isso, para ficar fácil minha manutenção à distância. E nessa necessidade, eu fui desenvolvendo vários tratamentos com base, muita coisa lá fora, que a gente não tinha aqui, fui buscar esse conhecimento lá fora, lendo muita coisa, e maximizando, né, a praticidade de manter esses peixes, né. Depois eu quis ter peixes selvagens, até pelo desafio de ter peixe selvagem, via muito peixe selvagem lá fora na mão dos gringos, né, e aqui sempre esse mito que o disco selvagem é um peixe problemático, e a partir daí eu comecei a desenvolver, né, alguns tratos aí, com base lá fora, óbvio, né, cruzando muita informação, e hoje posso dizer assim que a forma de quarentenar peixe que a gente conseguiu difundir através do Discos em Foco, né, através aí do Jaime tá levando isso, o Márcio também tá, e o Thiago também, né, a gente quer disseminar mais isso aí, aos poucos, né, porque às vezes é uma cultura de choque ainda que a gente está chegando no mercado brasileiro aqui, sobre o peixe selvagem, né, a gente está trazendo essa nova visão sobre o peixe selvagem dentro do Brasil aqui. Obrigado, Rodrigo. Agora, com a palavra, nosso mestre aqui, né? O pessoal é o senhor mais novo aqui do grupo, né? Que tem mais experiência, né? O Eduardo Piccoli. Professor, com a palavra você aí. Gostaria de agradecer esse convite, essa participação aqui com vocês e dizer que eu mando um parabéns para todos que trabalham com disco, porque realmente é um desafio, é paixão, você não cria o disco porque você quer, você passa a gostar e passa a amar e não se livra mais. Isso aconteceu comigo há uns 50 anos, mais ou menos. Os primeiros contatos que eu tive com o disco foram nessa época, e infelizmente eu não tinha pessoas como tem hoje. Só nesse grupo aqui, o Jaime, todos que estão aí, o Márcio, o Thiago, etc., Cristiano, eu não tinha nem com quem conversar sobre o assunto. É uma época em que você na loja ou aonde fosse falar assim disco, as pessoas diziam, é aquele peixe difícil, caro, com 3 dias ou 4 começa a ficar preso no aquário, com 15 dias morre seco igual um papel. Então, eu não quero. E aí, isso aí bateu forte dentro das minhas costelas, e até hoje, são 50 anos passaram. Tomei muita informação, não adianta agora ampliar muito isso, mas eu parabenizo vocês hoje por isso. Quem dera eu tivesse uma equipe dessa para discutir, eu olhava para um lado, olhava para o outro,
e não tinha. As pessoas que eu conseguia conversar alguma coisa eram pescadores lá no Pará, em Santarém, Manaus, etc., que davam algumas dicas de como o peixe vivia, de como o peixe era pego, e eu comecei a criar. Com conhecimentos que eu adquiri criando outros peixes e aplicando ao disco. Hoje eu crio o peixe de uma maneira assim muito natural. Muita gente às vezes não entende isso, não concorda, e com razão, que hoje tem muitos métodos até talvez mais fáceis, mais controlados, mas eu sou aquele gaúcho teimoso, entendeu? Então, o que eu posso fazer? Mas eu aprendi também até com meu pai, com muitos amigos, que time que está ganhando não se mexe, e é aquele velho ditado, contra fatos, né? A gente já sabe. Então, está aí. Não tem problema em discutir isso com ninguém. Quem quiser pode vir conversar. Às vezes dizem que não funciona o tipo de método que eu uso, mas está aí. Está aí, funcionando. E posso até passar para qualquer pessoa. Não tenho receio em discutir isso com ninguém. Tenho aqui vários amigos que são testemunhas até disso, viram no início. Isso já faz 50 anos. Minha loja ficou 25 aberta. E eu agradeço a todos. Obrigado. E até a próxima. Tá bom, Eduardo. Eu que agradeço, né? Na verdade, eu agradeço a todos vocês que estão aqui, que nos deram o tempo de vocês, né? Precioso tempo, eu sei que tem que alimentar os discos à noite, tem que cuidar da família, né? E como o Eduardo falou, né? As coisas estão mudando. Antigamente era mais difícil, né? Hoje, com a tecnologia, né, a internet, fica mais fácil de a gente conversar, né? E infelizmente deu a pandemia, né? Nós estamos hoje conversando, em vez de pessoalmente, virtualmente. Mas qual o que a gente tira de legal nisso, né? Que o Márcio estava promovendo no início do ano um curso, né? Que ia ter um curso presencial, e devido à pandemia esse curso foi adiado. E agora, com essa roda de conversa, a gente aproveitou, juntou o pessoal do curso, né? Estamos juntando, né, o curso da produção comercial de pesquisas ornamentais com o curso que ia ter na Bahia, né, Márcio? Poderia falar um pouco mais sobre isso, para a gente conhecer, né? Eu sei que tem patrocinadores, tem apoiadores. Fala um pouco mais sobre isso e depois já dá início às nossas conversas, às nossas perguntas. Ok, é alguma coisa bem similar a isso. Como eu falei, eu tenho 40 anos de aquarismo, né? Quando eu passei pela primeira vez na frente de uma loja, eu devo ter visto um sumatrano ou um paulistinha correndo de um lado para o outro. E eu, guri, olhei, meus olhos brilharam, né? Aos 15 anos, meu pai perguntou, o que você quer? Você quer uma viagem? Você quer alguma coisa assim? Não, eu quero um aquário. Eu tenho esse aquário até hoje, um aquário de 1 metro por 40 por 50, aproximadamente 200 litros. Eu mandei repaginar ele aqui. Gilson da Coral, que é um dos patrocinadores do evento que a gente bolou, foi quem ajeitou para mim, com muito cuidado. Era aqueles aquários Não minto, não foi Gilson da Coral, não, foi Francisco Menezes da Pet Aquários. É isso aí, Chiquinho. Recortou o aquário para mim e colou com silicone. Bom, Eduardo falou um negócio muito interessante, que foi onde começou a ideia do Bahia Top Discos, né? É um peixe caro, morre fácil, aí o pessoal brinca, né? Vira a capa do Batman, né, Tiaguinho? Fica bem fininho e morre fácil. Eu digo, rapaz, não vou criar esse negócio, não. E aí, há uns 4 anos atrás, um amigo, na época bem próximo, falou, porra, Márcio, você é dedicado, é obstinado, você vai criar caradisco. Eu falei, rapaz, não quero não, é um peixe muito complicado. Ele, rapaz, não é não, essa é a cultura que se tem. Aí eu falei, pô, me ensina então. Aí ele foi, me ensinou, e eu percebi que é um peixe, sim, que necessita de cuidados, mas que não é um peixe complicado, que você complica ele com facilidade. Basta você ter amor, como o Eduardo falou, basta você estudar, como o Rodrigo e o Thiago pregam aí, junto com o Jaime, à torta e à direita, né? Você precisa ter foco, você precisa ter dedicação. Converso muito com o Cristiano também.
Cristiano é um cara especial, ele cria dentro de um armário, ele vai contar para a gente essa história, né? Dentro de um guarda-roupa. É um negócio fantástico. Quem puder ir na casa de Cristiano depois dessa aí, eu já tô convidando, viu, Cristiano, o povo aí, porque é fantástico, né? Então, assim, eu digo, poxa, como é que a gente faz? Se eu aprendi, eu acredito que a maioria das pessoas, se não todos, podem aprender. É só terem amor pelos discos, é só quererem. Aí começaram a aparecer variantes fantásticas, acho que 10 anos, né? Mas eu tomei contato há 4 anos atrás. Aí eu falei, poxa, como é que a gente vai disseminar isso aí? Como é que eu vou juntar as cabeças? Tem uma amizade aí de muitos anos, mais de 30 anos, com o Gilson Moraes, da Coropet. E eu falei, Gilson, você tem aqui um galpão enorme, um atacado, em cima atacado, embaixo varejo. Coropet, quem não conhece, por favor, vá lá, quem puder. Olhe o site, veja que belezura que é. E ele tem lá uma sala de treinamento, e foi nessa sala de treinamento, né, Fabrício, que eu conheci você. Fabrício. É verdade, né? Eu dei um curso lá, produção de alimento vivo. Exatamente. Aí o Hugo Ramos me convidou, Gilson, pô, venha, você vai conhecer um cara aqui que faz coisa diferente. Aí eu fui lá, conheci o Fabrício, desenvolvemos uma belíssima amizade, com muito respeito, troca de conhecimentos, uma parceria, né, Fabrício? E aí eu digo, poxa, se tem esse espaço, vamos aproveitar. Aí comecei a fazer contato com um, contato com outro, contato com um, contato com outro. As pessoas se interessaram, até o professor Paulo Farias, que é um dos coordenadores do curso de aquicultura da Federal do Rio Grande do Norte, eu estou participando, e Fabrício é professor lá. E esse vídeo vai fazer parte, estava inscrito. Aí veio o quê? A pandemia. A pandemia pegou todos de surpresa. Foi uma coisa assim que o planeta não tinha visto. E aí nós tivemos, por respeito às pessoas, que suspendeu o evento, né? O Cristiano faz parte da comissão também organizadora, e a gente não sentiu firmeza de fazer isso em março, foi justamente, a gente tomou a decisão no início de fevereiro de suspender, e aí ficamos, vamos esperar, a situação mundial, nacional, aponta para uma vacina somente no ano que vem. Aí o que é que nós vamos fazer? Aí conversei principalmente com o Gilson, que é um dos patrocinadores, né, junto com a Tetra e a Poitara. Meus agradecimentos aqui à Tetra e à Poitara por apoiar nosso evento, que seria o primeiro passo com um objetivo: duplicar, triplicar e, quem sabe, quadriplicar o mercado baiano de discos, através de uma estratégia de disseminação do conhecimento. Se você tem o conhecimento, você pode criar disco. Quer dizer, você pode criar disco de qualquer jeito, só que eles não vão morrer se você tiver o conhecimento. Então, nessa linha, a gente pensou o que fazer, e eu recentemente conversei com o Gilson, troquei uma ideia com o Cristiano e tal coisa, Jaime, palestrante e tudo mais, né? Resolvemos que não ia ter evento em 2020. E eu não gostaria de que isso passasse em branco. Nessa situação, Fabrício me procurou primeiramente, e aí a gente vai colocar, para não passar em branco 2020, que o objetivo do evento era derramar conhecimento, e aqui eu tenho certeza, claro que existem muitos outros criadores que têm o nosso nível e, quiçá, até um nível maior, mas eu digo que nessa sala virtual tem um conhecimento suficiente, me permita, muito mais do que suficiente, para que a gente possa colocar qualquer apaixonado por aquarismo, né, Jaiminho, para ser um criador de disco, pelo menos os primeiros passos, aquela coisa gostosa de ver os jovens, ou ver os mais velhos como eu, né, que começou tardiamente com os discos, e é um problema. Eduardo falou uma coisa interessante, Jaime sabe bem disso, que a gente tem umas conversas boas aí, é viciante, cara, é fascinante, é apaixonante. Cristiano está aí apaixonado há quantos anos, Cristiano? 25, né? Hein, Cristiano? 25. Apaixonado. Quer dizer, então, todos podem se apaixonar por essa coisa fantástica, e é isso. E ele, na verdade, não substitui o Bahia Top Discos. Ele ocupa a lacuna do Bahia Top Discos. O Rodrigo é um cara excepcional, aprendi a admirar ele absurdamente. Tiaguinho, se existe alguém com foco que eu conheço, Rodrigo, é o Tiago. Esse aí persegue as coisas e é seu parceiro velho aí no desenvolvimento. Eduardo, um conhecimento absurdo. Cristiano, como eu bem comentei. Jaime dispensa apresentações. Professor Fabrício aí na liderança. E em 2021 a gente vai com força total. Alguns desses que estão aqui certamente serão palestrantes numa
numa palestra ao vivo, né? E nós vamos poder nos abraçar, se Deus permitir, nos cumprimentar e ter essa coisa gostosa de amizade que faz falta com a pandemia. Mas as ferramentas de TI estão aí para nos apoiar. E é isso. Tá bom, Márcio, muito obrigado. Você lembrou de uma coisa bastante importante, né, de conhecer as instalações, né? Você falou do Cristiano, que ele cria em um armário, né? E o Cristiano fez um filme, né? E passou para mim, eu vou editar e também vai ficar junto a esse vídeo também, tá? Assim como outros que foram também convidados a fazer o vídeo das suas instalações, como a gente não pode ir até as suas casas, as suas propriedades, as suas empresas, né? A gente vai fazer, vocês vão fazer os vídeos, né, mostrando para a gente como as suas instalações e nós vamos postar juntamente com essa roda de conversa. Mas, para a gente não demorar muito, vamos partir para as perguntas, né? Que nosso objetivo maior hoje aqui são as perguntas. E, como principal tema, né? Como primeiro tema, e eu acho que o mais importante é a reprodução, né? Reprodução de acaradisco. Então, eu peguei as perguntas dos alunos do curso, né? E coloquei em ordem e melhorei algumas perguntas, juntei com outras, mas basicamente todas as perguntas estão aqui hoje e eu juntei em categorias. Então, a primeira categoria é reprodução de acaradisco, tá? E a primeira pergunta vai para o Eduardo Piccoli, né? Que é o mais empolgado aqui de todos, né? Que tem mais experiência, tá, professor Eduardo? Né? Então, se puder nos agraciar aí com sua experiência em responder, né? Quais os critérios utilizados na seleção dos peixes para matriz e formação de casais? Essa. Então, se puder aí responder. Olá, Eduardo. Já pode falar? Pode sim, pode sim. Bom, critério para seleção dos peixes e matrizes é, primeiramente, saber o histórico do peixe. Se você tiver chance de ter essa informação, é muito importante. Você tem que escolher se vai reproduzir peixes selvagens ou já peixes híbridos, peixes de cativeiro, ou a mistura dos dois. Pode ser também. Normalmente os casais são formados entre eles, a escolha, então você tem que saber quem você bota junto, para que não haja acasalamentos indesejáveis por sua parte, e que você consiga fazer uma mistura onde os filhotes atendam às suas reivindicações, porque o disco, ele é um peixe exigente, por isso que ele é apaixonante. Se você comete um erro no acasalamento, você vai pagar 2 anos para saber o que apareceu, o que veio para você. E aí, 2 anos depois, você vai ver que não é aquilo que você queria. Aí ou você muda o casal, ou você começa a fazer peixes que você não gostaria que tivessem disponíveis para você, quer dizer, é uma perda, você não fica satisfeito. Eu acho que a formação de matrizes vai dar principalmente esse critério. E também ter cuidado com F1, F2, F3, tem gente que reproduz, tem um casal que está reproduzindo, aproveita, cruza entre irmãos, 3, 4 gerações, isso é um desastre também. Acontecem vários problemas, defeitos genéticos, barbatana, de formação, de crescimento, desenvolvimento nos peixinhos que vêm no futuro. A escolha das matrizes é muito importante para um futuro. E o preço é 2 anos para você saber. Então, essa informação é importantíssima. Tá bom, Eduardo. Muito obrigado. Eu acho que só para esclarecer aqui, né? O Eduardo falou de F1, F2, F3. Eu já vi em algumas lives o pessoal perguntando, né? Então, F1 é aquela geração primeira, né? Você formou um casal, os primeiros filhotes, a geração primeira, né? Então, é o F1. E assim vai, F2, F3. Correto? É isso, Eduardo? Exatamente. Aí você, às vezes, não tem disponibilidade de ter outros, porque não quer ou porque não pôde, e aí você começa a cruzar os filhotes entre si que cresceram em sua mão, irmão com irmão. A primeira, F1, até é valorizada porque fixa. Se você escolher entre um terço que nasce de cada tipo, pai e mãe,
e um terço desconhecido, você escolhe em cada terço um que você mais gostou, cruzando entre eles, você vai fixar aquela espécie, aquele tipo, aliás, espécie naquele tipo, porque ainda é F1. Então, você cruzando dois irmãos, dali em diante vai sair mais ou menos semelhante aos pais. Agora, quando você se perde na criação, começa a misturar várias vezes os irmãos dos irmãos, irmãos dos irmãos, você não vai ter uma boa genética. Isso é garantido. Pela natureza, não por mim. Tá bom, Eduardo. Muito obrigado, né? Eu não sabia desses detalhes. E mais para ocorrer as matrizes, a formação do casal, né? Tem uma perguntinha aqui que vai para o Tiago, que seria como identificar, né, um casal no aquário com outros discos. E aí, Tiago, o que é que você faz? Bom, como o Piccoli comentou aí, os discos, quando você coloca, a melhor forma de você formar um casal de disco é você colocar vários discos no aquário. Então, assim, eu não sei se a pergunta é específica para aquários de criação ou aquários de robistas, né, que tem geralmente aqueles aquários ornamentados. Mas quando você tem vários discos juntos, naturalmente eles vão formar o casal, eles vão se separar do cardume, um não deixa que outros discos cheguem perto de um do outro, vão procurar um local para fazer a desova. Então, geralmente vai ter algumas brigas, porque eles vão defender aquele local, que eles vão limpar para fazer todo o processo de acasalamento. Mas, para identificar, basicamente é isso. Você vê quando eles se separam. Eles se separam do cardume, ficam o tempo todo andando juntos, nadando juntos. E aí tem aqui, existe outra técnica melhor? Bom, tem alguns dimorfismos sexuais que falam que a testa do macho é de um jeito, da fêmea é de outro, pélvica maior, a dorsal mais alongada, mas assim, a gente no dia a dia, e quem cria já há mais tempo, já notou que isso não é uma regra. Então, você pode ter uma fêmea que tem uma dorsal alongada, você pode ter uma fêmea que tem a testa pronunciada. Então, essas características ajudam, mas não são 100% certas. Então, assim, tem uma técnica que eu utilizo aqui. Eu perguntei a Jaime se era dessa forma, que quem conhece fazer sexagem de tilápias, e não só a tilápia, como o próprio peixe Oscar, são ciclídeos, você pega o peixe na mão, você olha a genitália dele e você consegue identificar o que é um macho e o que é uma fêmea. Mas não quer dizer que você colocando um macho e uma fêmea no mesmo aquário, você vai ter sucesso em formar um casal. Eu tenho um macho aqui, que eu já coloquei ele com 6 fêmeas diferentes e até o momento eu não tive sucesso. Ou dá brigas, não rola, desova, ou a fêmea bate no macho, ou o macho bate na fêmea. Então, assim, a melhor forma de formar casal de disco é deixar eles se escolherem naturalmente. Você pode ter um sucesso em colocar um macho e uma fêmea juntos, mas os melhores casais são quando eles mesmos se escolhem. Tá, ok. Muito obrigado. Eduardo, você que já teve mais reprodução aqui que todo mundo, né? Entre uma desova e outra, qual o intervalo médio, geralmente, que você observa aí dos seus animais? Bom, existe uma variante na maneira que você cria. Se você deixar acontecer naturalmente uma desova, onde o primeiro dia, vamos supor que seja marcado naquele dia, que colocou os ovos no vidro, no cone, no tubo, onde for. E você conta dali os dias que nascerem os filhotes, deve ter 3 dias, vamos dizer. Os dias depois de começarem a nadar, e aí que entra o processo da contagem. Se você criar eles com os pais, permitir que os pais criem através do muco, que é o método natural, lógico, você vai ter uma desova mais ou menos com 40 dias, o espaço, 50 dias. Isso, se você continuar nesse ritmo, você vai exaurir o casal, porque eles formam uma quantidade de proteína muito forte para produzir aquele muco, certo? E aí o espaço é, em média, 40 dias. Se você não permite que isso aconteça, tira eles com
nos ovos ainda ou recém-nascidos, você obtém uma desova a cada 15 dias com eles saudáveis. Os filhotes são criados sem essa presença do muco, eles não desenvolvem isso, então não gastam essa energia. Tem muita informação sobre isso, mas eu quis resumir. Ok. Então, novamente, a ideia é essa. Eu acho que mais lá na frente, eu acho que vai ter essa pergunta, né, sobre a retirada dos filhotes dos pais, tá? Então, aqui é uma pergunta também interessante. Com um casal formado, porém com o hábito de comer os ovos ou as larvas, existe alguma técnica para corrigir isso? Essa pergunta eu posso fazer para o Cristiano Fontes? Pode sim. Uau. O que é que eu faço aqui? Na verdade, tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Tá, né? Okay. Quando o casal tem o hábito de comer os filhotes, a primeira coisa que eu faço é deixar acontecer naturalmente. Eu tenho um número mágico que eu utilizo com meus casais, que até a 10ª desova de um casal novo, eu aceito que eles comam os filhotes, que eles comam a desova. Até a 10ª desova eu não interfiro. A partir da 10ª desova, se eles continuarem comendo a desova ou continuar comendo o casal, aí eu boto uma proteção no cone de desova. Como a maioria dos meus casais, eles desovam no vidro, eles não desovam nem no cone, nem no cano. Eu não sei por que motivo, mas nos meus aquários, eu acho que porque meu aquário é um pouco fora do padrão utilizado para reprodução, eu uso meus aquários com um tamanho de 50 por 30 por 40, que é o espaço que eu tenho no meu guarda-roupa, como disse Márcio, né? Então, como é um pouco fora do habitual, né, que normalmente o pessoal usa o cubo de 40 centímetros para desova, eles preferem desovar no vidro. Então, como eu não tenho como cobrir a desova no vidro, eu tiro um dos dois. Normalmente eu tiro a fêmea, porque o macho ele cuida melhor dos filhotes. E aí, não dando certo, na segunda desova, eu tiro a fêmea. Eu tiro o macho. Então, primeiro eu tiro a fêmea e deixo o macho. Não dando certo, aí eu tiro, na segunda desova, o macho e deixo a fêmea. Não dando certo, aí eu separo o casal e procuro um outro par. Porque, realmente, depois da 12ª desova, se não deu certo, é melhor tentar com outro par para ver se os filhotes seguem adiante. Bem, ô Cristiano, eu vou aproveitar aqui e fazer outra pergunta para você, né? Claro. Durante o período larval, na reprodução, com os pais, você mantém uma iluminação nos aquários? Como é que você faz isso com a questão da luminosidade? Na estufa, quando eu tinha estufa profissional, eu deixava uma lâmpada bem fraquinha acesa. Então, os pais se sentem mais seguros com essa pequena iluminação. Aqui, como eu não tenho essa possibilidade, eu fecho o armário pela metade e deixo a luz do quarto acesa. Então, não pegam a iluminação direta, porque os peixes também eles precisam descansar. Então, não pegam a luz direta, mas não fica completamente escuro, porque qualquer movimento brusco de um dos pares acaba assustando e às vezes o peixe pula do aquário. Na época de desova, que ele fica muito sensível. Ok, muito obrigado. A próxima pergunta eu vou fazer para nosso amigo Jaime. Jaime, é uma pergunta aqui um pouco grande, né? Aí eu vou ler aqui, né? Então, eu juntei aqui as perguntas, mas ela ficou um pouco grande. Eu vou ler toda ela. Dentro dos fatos, lendas e a cortina de fumaça que existe com esse maravilhoso peixe, a minha dúvida é sobre os ovos que mofam, é a má qualidade de água? E por que os ovos não fecundados? Já presenciei filhotes nascerem no meio ao mofo, baixíssimos exemplares, e com os ovos separados dos pais. Discos, acarabandeiras, outros acarais. Você teria alguma solução para evitar que aconteça esses mofos, né? E algum artifício para não fungar, né? Para não ocorrer esse mofo? O que é que você poderia me falar aí um pouco, Jaime? Bom, inicialmente, é necessário que o criador entenda que o sucesso na reprodução do acaradisco está ligado a diversos fatores. Sanidade, ou seja, uma baixa carga parasitária, uma qualidade de nutrição e qualidade de água. Então não adianta você ter um casal bonito, padrão X, Y, Z, importado, enfim, e você não baixou a carga parasitária daquele animal,
você não preparou ele para a reprodução. É notório essa, como é que eu posso dizer, essa negligência de muitos criadores com as suas matrizes. Matrizes, elas exigem cuidados específicos, elas exigem nutrição, uma nutrição totalmente diferenciada. Então, antes de chegar na desova, a desova é o ápice. A desova, esse momento de reprodução da cara-disco, é o momento que o disco ele é mais exigido em todo o seu ciclo de vida. De todo o período do seu ciclo de vida, o período de reprodução é que o peixe é mais exigido. Então, se você não baixou a carga parasitária do teu casal, se tu não preparou nutricionalmente o teu casal, você vai ter sérios problemas. Eu não acho normal um casal comer uma dezena de vezes a sua desova. Alguma coisa está errada, não é normal. Então, o que acontece? Vamos lá em relação à questão do ovócito. Primeiro, depois que é fecundado, é ovo. Ovócito é antes. A fêmea, a biologia reprodutiva da cara-disco é do tipo ovulípara, onde a fêmea deposita os seus ovócitos e o macho vai lá e fecunda. Então, nesse momento, se o aquário, se o ambiente tiver com alta circulação, vai dificultar a fecundação do macho. Porque entendam que o espermatozoide, ele tem que nadar para fecundar o ovócito, para transformar em ovo. Então, se tem uma corrente muito forte ali, vai dificultar esse nado, vai dificultar essa fecundação. Outra questão muito importante, sincronismo na desova. O sincronismo é fundamental, né, para essa questão de você ter uma boa taxa de fecundidade. Tem casais que são bem sincronizados. A fêmea deposita os ovócitos e o macho está ali fecundando. Às vezes é um do ladinho do outro. Tem casal que a fêmea está ali depositando os ovócitos no substrato de desova e o macho está passeando pelo aquário. Então, existe um tempo que a micrópila do ovócito, que é a abertura onde o espermatozoide vai entrar, fica aberta. Então, se o macho está ali passeando, a fêmea está desovando, muitos ovócitos ali estão sendo fechados. A micrópila está fechando, está perdendo aquele tempo que é necessário para fecundar. Então, às vezes, o criador, eu sei que o cara quer ver a coisa acontecendo, mas às vezes só o fato do criador botar a cara lá no momento da desova, aparecer na frente do aquário na hora da desova, pode ser que ou o macho ou a fêmea vai para cima vai para cima, né, dele, pensando que ele vai alimentar. Então, isso aí já é um fator. Só o fato do bicho estar ali desovando quietinho, e você vai lá e meter a cara no aquário, você pode distrair ou o macho ou a fêmea, ou ambos, e interromper o processo de fecundação. Então, tudo isso daí, né, vai influenciar nessa questão da fecundação. O que é atacado pelo saprolegnia, quando a gente fala ataque de fungos, né, eu vou ser aqui bem específico. A gente fala de um fungo chamado saprolegnia, né, que causa saproleniose, que é aquele tufo de algodão que fica nos ovócitos principalmente. Não é outro tipo de fungo, não, é saprolegnia. Então, o que acontece? Os ovócitos são atacados pelo saprolegnia, que é o fungo, que são os ovos que não foram fecundados, aí são ovócitos. Como eles não têm a proteção da casca, eles são facilmente atacados pela saprolegnia. Existem diversas situações. O próprio casal, quando nota que está fungando, começa a fungar muito, o casal pode tirar no momento que começa a clivagem do ovo ali, né, vira larva, eclode, eles tiram as larvas e colocam em outro lugar e comem os ovócitos fungados. Já vi também
as larvas eclodirem e ficar lá, como a pergunta está aí, né? Larvas se desenvolverem no meio de fungo ali, talvez está um tufo de fungo e as larvas estão lá de boa. O fungo Saprolegnia, ele não ataca a larva, ele ataca o ovócito. O que acontece é que existe uma relação assim muito importante nessa questão da boca do acaradisco, o tamanho do ovo. A boca do acaradisco é muito grande em relação ao tamanho do ovo. Então, às vezes, o casal ele come ninhada, ele tem costume de comer ninhada. Não é porque ele está com déficit nutricional, não é porque ele está mal alimentado, não é porque ele está com parasita. É porque a fecundação não foi boa e começou a fungar. Então, o disco ele tem um cuidado parental muito forte. É muito forte o cuidado parental no acaradisco. Então, ele vai lá e tenta limpar. No que ele tenta limpar, ele vai comendo, come o ovo que está come o ovócito fungado e come larva. Então, normalmente, desovas que não têm uma boa taxa de fecundação são comidas em 2, 3 dias. Porque ele tenta limpar e termina comendo todo mundo. Para finalizar a resposta, né, se existe alguma técnica de evitar essa questão de fungo nos ovos. Eu já utilizei, em algum tempo aqui na minha criação, a catapa, né, o extrato da folha da amendoeira, que ele tem um poderoso efeito fungicida, um dos seus taninos é fungicida. Tive sucesso, eu percebi que realmente fungava menos as desovas, mas eu acredito que a melhor estratégia para você ter uma boa taxa de fecundidade, para você ter uma boa taxa de eclosão, é você somar todos esses fatores, que é a sanidade, a nutrição e a qualidade de água. Isso aí vai ajudar muito na tua taxa de fecundação, na tua eclosão, enfim. Eu não indico colocar, já me perguntaram porque o pessoal vê lá utilizando o Aqualife, né, a criflavina na agricultura intensiva. Já me perguntaram, Jaime, eu posso colocar o Aqualife lá no casal lá para evitar que fungue os ovos? Eu não indico porque o Aqualife ele interfere na biologia. E o casal, aquele ambiente ali tem que estar extremamente estável. Se você vai deixar com os pais, para os pais cuidarem, eu não indico colocar nenhum tipo de agente antifungo na água químico. Azul de metileno, verde malaquita, criflavina, eu não indico. Se for colocar algum agente ali com efeito fungicida, utilize o extrato da catapa, utilize a aloe vera, utilize o melaleuca, que é o melafix, são bactericidas naturais que não vão influenciar na estabilidade do teu ambiente. É isso aí, a pergunta acho que ficou... Tem mais alguma coisa, professor, que ficou na pergunta? Porque a pergunta foi extensa, mas eu acredito que foi isso, né? Eu não estou ouvindo, não. Tá mutado. Você está mutado. Agora. Era só isso mesmo, era isso mesmo. Ficou muito legal aí, deu para responder, né? Ficou bem completo. Tá? Passar aqui para a próxima pergunta, que nós temos um monte de perguntas, né? Então eu vou passar aqui para a próxima. A próxima. Qual o período em que o casal é mais florífero? Né? Aquele período que o casal ele produz mais ovos. E durante o período de um casal, qual a média de alevinos gerados? E em um ambiente ideal para esse casal, qual a expectativa de vida? Né? Então, essa pergunta aqui, ela vai para o Eduardo, né? É isso? Então, Eduardo, você que tem essa experiência maior, mais tempo com esses peixes, né? Qual o período que o casal ele produz mais filhotes ou mais ovos? Né? O que é que você me diz aí? O casal produz... Agora. Olha, a época que o casal produz mais ovos, desculpe, é a época da maturidade, onde ele mesmo demonstra isso. Quando os peixes são criados por você, e você tem mais ou menos a idade dele, isso não vai se forçar, não tem produto que se force, e se forçar não dá certo.
tem gente que bota a água de um outro casal antigo para estimular, nada disso. A natureza é muito sábia. Na hora certa, que os dois estiverem com a maturidade sexual pronta, isso vai acontecer. E eles dependem, como já me falou, de uma boa nutrição, uma boa alimentação, um bom ambiente, e isso vai determinar a quantidade de ovos que ele produz. A quantidade de alevinos que vai nascer também depende do ambiente. Você pode ter uma desova fabulosa no lugar, uma centena ou mais de ovos, e muitos perecerem mesmo depois de fecundados, porque o ambiente não está propício por algum motivo. É natural, químico, físico, o ambiente tem que estar o mais natural possível, e isso pode influenciar. Então, acho que resume. E a expectativa de vida de um casal tem várias variantes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que vai explicar bem isso aí. Como eu disse, eu venho de uma época que não tem internet, não tem celular, não tem nada. Eu pegava, às vezes, informações de pessoas que vinham da Ásia e conversava com pessoas que eu passei um período também nos Estados Unidos sobre esse assunto. E eu soube coisas importantes, interessantes, e até talvez para nossos discos malvadas. Por exemplo, na China, a critério, na época, não sei se ainda é hoje, mas na época, eles entupiam os peixes recém-acasalados, jovens, naturalmente, com tubiflex pego na natureza. Aí, pessoas que tinham conhecimento falavam que esse processo contaminaria, com certeza, de vários parasitas intestinais e outros mais, os discos. E a resposta era a seguinte, então isso vai explicar o tempo do acaradisco. Ele disse, olha, se um acaradisco for durar 15 anos, pelo meio natural de comidinha fervida, vamos dizer assim, esterilizada, ele vai dar X desovas. Com tubiflex, ele vai viver 7 anos, metade da vida, mas vai triplicar a quantidade de desova. Então, morra o casal mais cedo. Então, isso explica o tempo do acaradisco. Na natureza, ele, em ambiente normal, em ambiente sadio, tem literatura que fala em 20 anos de vida. Então, acho que com 3 perguntas, fiz um resumo aí. Ficou ótimo. Eu acho que o Jaime quer complementar. Jaime? Só fazer um pequeno complemento, né? Estudos mostram que a partir de 2 anos, com 2 anos de idade, o disco atinge seu pico de maturidade sexual. Machos, né, até 1 ano e meio de idade tem muita dificuldade na fecundação, na produção de espermatozoides eficientes. Então, a partir de 1 ano e meio de idade, né, é que o macho está legal para reproduzir, e com 2 anos, a partir de 2 anos de idade, o disco atinge o ápice de sua maturidade sexual, durando até uns 5 anos, aproximadamente 6 anos de idade. Essa questão que o mestre Eduardo falou foi muito importante, que a expectativa de vida de um casal, né, assim como outros animais, assim como nós seres humanos, está ligada diretamente ao desgaste que ele vai ter durante a sua vida. Então, se é um casal que reproduz muito, muitas ninhadas, vai viver menos. Um casal que nunca reproduziu vai viver bem mais. Então, a expectativa de vida também está muito relacionada a essa questão do desgaste de quantas ninhadas o casal tirou ali e foi, né, exigido ali durante esse período de reprodução. É isso. A gente é o que come, né? A qualidade de vida, né, tá direcionado à água, né, aos estresses, à alimentação. Pessoal, nós estamos ficando já no final do primeiro módulo sobre reprodução. Opa, desculpa, Eduardo. Pode falar, Eduardo. Rapidinho, peço desculpa aí. Quem pensa que vai comprar um casal de disco, vai tirar uma desova por semana e ficar milionário, tire o cavalinho da chuva. Tire o disco da chuva. É verdade, é verdade. Desculpa interromper assim, mas essa eu tenho que passar porque... A ideia é essa mesmo,
Gente, nós estamos já no final do primeiro módulo, né, sobre reprodução, e aí eu vou deixar aberto quem quiser complementar ou falar algo mais que não foi perguntado aqui sobre reprodução, quem quiser falar aí, né, fica aí um tempo. Márcio, pode falar, Márcio. Eu queria. Exatamente. Aí eu queria direcionar essa pergunta para os dois que falaram mais sobre isso, né? Se as reproduções continuadas exaurem o casal, existe alguma técnica que os dois utilizam para poder, vamos dizer assim, ter a melhor relação custo-benefício? Por exemplo, Jaime é um profissional da área. Eduardo, hoje, pode-se dizer que é um criador, mas ele já foi um profissional da área de volumes absurdos. O que é que vocês dois faziam quando um casal era maravilhoso, dava uma filhotada fantástica, quantidade grande, mas vocês sabiam que ia exaurir o casal e vocês queriam, não só por amor ao peixe, que eu tenho certeza que todos que estão participando aqui têm amor ao peixe, mas também olhando o lado financeiro e sanitário, da saúde do peixe. O que vocês usaram? Conta um pouquinho, os dois, por favor, essa experiência de dar a folga e tirar o máximo que você pode tirar deles. Posso fazer primeiro? Pode. Pronto. Você, quando o casal de disco reproduz, é notório isso, diversos criadores, isso acontece muito. Você cria ali um déficit, né? O peixe fica com... A matemática é bem simples. Vou dar um exemplo aqui numérico para vocês entenderem. Eu discutei 10 ali. Você tira a ninhada, o peixe vai ficar com um déficit ali de 3, vai ficar com 7. Na próxima ninhada, ele não foi corretamente manejado. Na próxima ninhada, ele já vai ter outro déficit. Então, em 3, 4 ninhadas, o peixe para de reproduzir. Eu conheço vários criadores que têm um casal, aí o casal tira uma ninhada e nunca mais desova. Porque foi criado ali um déficit tão grande que o peixe não consegue recuperar e desovar novamente. Então, a questão, principalmente, da nutrição... Jaime, só um pouquinho. Jaime, falhou um pouco antes. Volte aí um pouquinho aí. Você falou que tira uma ninhada e não reproduz mais. Volta aí. Que caiu para a internet. Muitos criadores tiram uma ninhada com o casal de acaradias que não conseguem tirar outras, porque é criado um déficit nutricional seríssimo, né? Principalmente em relação à fêmea, porque a fêmea precisa produzir ovócitos, então ela é mais exigida nutricionalmente do que o macho. Então, voltando ao ponto da dieta específica para uma matriz, né? O casal de disco, quando ele entra no seu ciclo reprodutivo, se ele não é alimentado corretamente, né? Por exemplo, aqui na minha criação, eu uso patê, uso 2 tipos de ração, né? A poetara dia a dia e uso a poetara supra, que é uma ração que ela tem uma característica na formulação específica para casais. Então, não é qualquer ração, não é qualquer tipo de alimento que você vai dar para o seu acaradisco que você vai dar continuidade ao ciclo reprodutivo dele, né? É muito fácil você ter essa perda na sua matriz. Ao longo das ninhadas, vai caindo a quantidade de ovos produzidos pela fêmea e a qualidade da sua ninhada. Então, se o criador não maneja corretamente essa questão da alimentação, é criado um déficit no casal que cada vez mais você vai tirando menos peixe, né? O que eu faço aqui é complementar, né? Oferecer uma dieta bem rica. Eu uso biomassa de artêmia, eu uso patê, eu uso a dia a dia e eu uso a supra da poetara. E eu uso um aditivo de vitaminas no patê para dar esse respaldo para a fêmea. Porque, principalmente na avicultura intensiva, eu tive essa resposta. Aqui, eu tiro ninhada de desovas semanais. Semanalmente, sai uma desova. Então, o primeiro problema que eu tive com esse desgaste semanal de desova foi isso. Foi a ninhada diminuir a qualidade e a quantidade. Então, eu tive que dar esse suporte nutricional, principalmente para a fêmea, para dar continuidade, para ter sempre ninhadas boas e ninhadas de qualidade. Eduardo, quer complementar aí? Faz o favor. Com certeza. O Jaime falou coisas muito procedentes aí.
Mas, em cativeiro, nós temos várias variantes. A alimentação, realmente, 90% ou mais do sucesso de um casal, não, de uma criação de discos ou de qualquer outro peixe. Mas, bom, na natureza, os peixes, em relação ao disco, eles desovam nas vazantes dos rios. Então, eles não desovam na correnteza, como o Jaime falou, porque prejudicaria a fecundação no esperma. Eles desovam em águas paradas. E isso já foi observado. Eu fiz alguns cursos fora daqui, e tem ninhadas de disco com cachos de ovos, com mais de 600 na natureza. Discos com 20 centímetros, mais ou menos. E observa-se o seguinte: às vezes a pessoa pensa em dar grandes quantidades de comida e proteína num cativeiro, e o metabolismo digestivo do peixe, ele é muito rápido. Às vezes você dá uma comida de manhã, eles estão com mais fome, come e a barriga fica redonda e enorme. Como o digestivo dele é muito rápido, ele vai, ele vai expelir um grande percentual do alimento que você deu in natura. Isso prejudica a água, porque seria outro tipo de bactéria que vai transformar isso. Não só nitrificantes, não é uma matéria transformada ainda por intestinos. E aí você dá um intervalo de 3, 4 horas, o peixe fica com a barriga vazia, consumindo a sua própria energia para você alimentar de novo, a segunda vez, vamos dizer. E uma quantidade que isso vai acontecer de novo. O que eu quero dizer com isso? Na natureza, ele come pequenas quantidades várias vezes, ou o dia inteiro. Ele está caçando, então come um camarão, come um filhote de caramujo, já foi discos dissecados e, conforme a hora do dia, tem vários tipos de alimento no seu intestino. A quantidade de alimentos que você dá, principalmente artificial, vai influenciar no tempo de digestão do aparelho do peixe. O intestino dele funciona muito rápido. Nós temos, por exemplo, 3 horas de digestão, o ser humano, quando se alimenta. O peixe tem um tempo de minutos, 15, 20 minutos, ele já está expelindo uma parte de que ele comeu. Então, esse processo faz com que, às vezes, ele perca energia, como o Jaime falou. Se ele começa a desovar, muitas vezes, forçado por uma questão de estar em cativeiro, com certeza o tempo de fértil do casal vai diminuir, e muito. Isso continua, mas eu vou fechar aqui só para complementar. Tá bom, Eduardo. Muito obrigado. Alguém mais? Alguém quer que eu posso passar para o próximo round de perguntas?